Caros professores, superintendentes da escola dominical, compartilhe o nosso canal no YouTube, Caped-RP. E eu lembro a todos vocês que divulgue aos seus professores para que se inscrevam ou se inscreva neste canal. Reforço também o convite para o último sábado do mês de setembro, dia 28 de setembro, teremos o privilégio de termos aqui em nossa igreja o comentarista das nossas revistas da escola dominical, pastor Claudionor de Andrade, estará conosco no sábado, dia 28 de setembro, das 9h30 às 11 horas e também das 14 às 16 horas. Convidamos a todos para estarem conosco neste dia. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia. Olá, irmãos, professores e amantes da escola dominical, a paz do Senhor. Estamos aqui hoje para gravar mais um vídeo da nossa lição, que é as lições bíblicas da CPAD para adultos. E na lição de hoje nós vamos estudar sobre a mordomia do trabalho. A lição de hoje é a lição 9, que será ministrada normalmente nas igrejas no domingo, dia 1º. E é uma continuação do tema da lição anterior, lição 8, que tratou sobre a mordomia do tempo. E nós vamos perceber que o trabalho ele leva tempo, né? Então quem aprende sobre a mordomia do trabalho, ou melhor, sobre a mordomia do tempo, ele já está sendo disciplinado para administrar bem o trabalho. Ou seja, nós vamos aprender nessa lição que o trabalho é uma ferramenta que Deus nos deu e que através dessa ferramenta nós podemos não só sobreviver, conquistar os bens, faz parte das nossas conquistas, das nossas realizações, mas também nós podemos glorificar a Deus na forma como nós usamos essa ferramenta chamada trabalho. Nós temos o nosso texto áureo, que está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, que nos diz assim: porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. A verdade prática, ela resume a lição da seguinte maneira: o trabalho honesto acompanhado de bênção, o trabalho honesto acompanhado da bênção de Deus dignifica e enobrece o cristão. Não somente o trabalho enobrece não somente o cristão, mas enobrece o homem, né? É que o cristão, aprendendo sobre a disciplina do trabalho, ele pode usar o trabalho como uma ferramenta que glorifique o nome do Senhor. A leitura bíblica em classe, nós não vamos ler. Você tem aí o seu material, depois você pode ler no seu material. Se você não tem, você está assistindo esse vídeo e não tem a revista, a leitura bíblica em classe, ela se encontra lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 6 ao 13. Então, é a leitura bíblica em classe. A nossa lição, ela está dividida em 3 tópicos maiores, né, ou 3 capítulos. O primeiro capítulo fala sobre o trabalho de Deus na Bíblia. Então, nós vamos ver Deus trabalhando na criação do universo, Deus trabalhando na criação do homem. Deus continua a trabalhar até hoje. O segundo capítulo, ele fala sobre a Bíblia e a mordomia do trabalho. Então, nós vamos ver o homem, que o homem foi criado para o trabalho antes da queda, e também o trabalho depois da queda. E o terceiro capítulo traz o seguinte: princípios cristãos para o trabalho. Então o homem deve trabalhar com o suor do seu rosto, o trabalho deve ser dioturno, o homem não pode ser pesado a ninguém, o preguiçoso não deveria comer, e as relações de empregados e empregadores. Antes de falarmos um pouco sobre essa lição propriamente, eu gostaria de pensar sobre alguns pontos que são muito importantes. Você que é professor e vai
trabalhar essa temática na sala de aula, primeira coisa que eu acho que é muito importante é a gente desconstruir essa ideia de que o trabalho é uma consequência do pecado. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver claramente a Bíblia mostrando que não. A própria lição vai trazer para nós essa clareza de que Deus trabalha, né? Então, o trabalho não é consequência do pecado. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 15, nós vamos ver o seguinte, ó, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então veja só, o jardim do Éden aqui, quando o homem está morando, quando o jardim é habitação e morada do casal, costumo dizer que o jardim do Éden era esse jardim no Éden, né? O Éden é uma região ampla e o jardim é ali algo que Deus criou ou plantou especificamente para a família, para o casal. Então, o homem está no Éden e a responsabilidade de cultivar esse jardim e guardar esse jardim é do homem. Então, veja só, o homem está trabalhando. Nós vamos ver também que antes da criação da mulher, o homem já trabalhava. Até porque nós sabemos que quem coloca o nome em todos os animais é o homem. Então, isso demanda trabalho. Então, perceba que o trabalho ele já existia. Era como se fosse uma rotina natural do homem. Então, é importante a gente pensar que o trabalho não é consequência do pecado. Outra coisa importante, que é interessante a gente pensar também, é que o trabalho é uma ferramenta de desenvolvimento do propósito para o qual o homem foi criado. Então, quando Deus cria o homem, Deus coloca o trabalho como uma ferramenta de desenvolvimento daquele propósito para o qual o homem foi criado. Gênesis 1:28, eu acho interessante esse texto, porque Deus forma o homem, a sua imagem e semelhança, macho e fêmea. E no versículo 28 do capítulo 1 de Gênesis, Deus diz assim, ó, e Deus os abençoou. Abençoou quem? O homem e a mulher que ele havia criado, né? E Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Então nós vamos observar que o trabalho, não dá para frutificar sem trabalhar. Então aqui, quando Deus abençoa o homem e diz para ele frutificar, aqui não se refere apenas à questão da procriação, mas é no sentido do homem ser produtivo, no sentido do homem ser frutífero. Então, por que é que Deus deseja que o homem seja frutífero, produtivo? Para que ele trabalhe. O propósito para o qual ele foi criado demandava trabalho. Então, Deus cria o homem para ser produtivo. Então, nós vamos observar que, primeira coisa, que o trabalho está debaixo de uma declaração de bênção. Segundo, que Deus criou o homem para ser produtivo, né? E é interessante a gente pensar, se a gente for pensar no ciclo natural da vida, na infância, adolescência, juventude, idade produtiva, depois vem a terceira idade, ou melhor idade, como você queira chamar, e aí vem a aposentadoria. Então é interessante a gente pensar que a gente aposenta não necessariamente para receber um benefício que você acumulou durante a vida. A aposentadoria é interessante pensar que ela você aposentou porque agora você não tem mais uma obrigação de trabalhar, mas o fato de você não ter uma obrigação de trabalhar não significa que você não tenha que fazer nada. Então, aposentou, arrume alguma coisa para fazer, não como uma obrigação, mas como para essa questão de sentir-se útil, de sentir-se produtivo. Porque, como eu disse anteriormente, é como se a natureza entendesse que a partir do momento que o indivíduo deixa de ser produtivo, ela vai descartar esse indivíduo e vai colocar outro no lugar. Então, as pessoas que trabalham, mesmo na velhice, estamos falando aqui de um trabalho saudável, algo que seja compatível com a idade, né? Então é interessante entender que o trabalho faz parte da vida e que enquanto estamos vivos, tendo condições, nós devemos trabalhar. Então, outra coisa que é importante também a gente pensar é que
Deus fez o trabalho para o homem, mas não fez o homem para ser escravo do trabalho. Nós vamos observar, é possível que todos nós, talvez conhecendo você que está nos assistindo aí, é possível que você conheça alguém que ele não tem tempo para nada porque está sempre trabalhando. Então é uma pessoa que às vezes não tira férias. Quando ele tem a opção de tirar férias, ele vende as férias. Quando ele não tem a opção de vender, ele arruma alguma coisa, um bico para fazer, um bico extra para fazer no período das férias. Então é uma pessoa que está sempre ocupada trabalhando, não tem tempo de ir à igreja, não tem tempo de tirar um lazer com a família, não tem tempo de fazer uma viagem ainda que curta, porque está sempre trabalhando. Às vezes até acumulando bens, que depois ele vai... Quem se torna escravo do trabalho, normalmente ele acumula um patrimônio. Só que em troca disso ele acaba comprometendo a saúde, comprometendo a família. E quando ele acorda, talvez é tarde para recuperar isso que ele perdeu. Então, Deus ele faz o trabalho para o homem, o trabalho não é consequência de pecado, mas é importante também a gente pensar que nós não podemos ser escravos do trabalho. Êxodo capítulo 23, e o versículo 12 diz assim, 6 dias farás os teus trabalhos, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua escrava e do estrangeiro. Então, Deus, quando ele forma o homem e ele coloca essa responsabilidade do trabalho ao homem, ele estabelece limite no ciclo do trabalho. Então, qual é o ciclo do trabalho? 6 dias. Não necessariamente que nós temos que descansar no sábado. Não vamos entrar por essa área, né, de se o dia de descanso é o sábado ou o domingo. O mais importante é a gente entender que quando Deus cria o trabalho, ele estabelece um ciclo, e esse ciclo ele tem que ser rompido. Então qual é o ciclo do trabalho? 6 dias. Então 6 dias deve se trabalhar, e esse ciclo de 6 dias deve ser rompido por um de descanso. E é interessante, Deus o texto de Êxodo aqui, o texto que acabamos de ler, que Deus está preocupado até com o descanso dos animais, do boi, do jumento, do filho da escrava, até do estrangeiro. Então, de todas aquelas pessoas que estavam envolvidas no trabalho, Deus está preocupado também com que esse ciclo de trabalho seja interrompido. Então, interrompe-se um dia de descanso e depois mais um. E então, até quem trabalha de sábado e domingo, então o princípio que deve ser observado aqui é que, independente se lá onde você trabalha sábado e domingo, o interessante é que você tenha a cada 6 dias ou a cada ciclo você tenha pelo menos um de descanso. Então a ideia aqui não é que você tem que trabalhar 6 dias, descansar 6 dias, descansar 1. A ideia aqui é que o trabalho deve ser interrompido por um descanso. Ou seja, quando as pessoas trabalham sem descansar, normalmente elas vão alegar que não tem tempo, que precisa trabalhar, que precisa entregar um projeto, que precisa terminar tal tarefa que foi estabelecida, que precisa pagar as despesas da casa, assumir os compromissos que foram feitos, e sempre tem uma desculpa de não descansar. Então a ideia é que nós precisamos ter esse domínio. Eu trabalho, mas eu descanso, eu não sou escravo do trabalho. Então é importante a gente pensar isso. Então, só recapitulando aqui essa introdução como subsídio, né, para a lição propriamente, então é bom a gente desconstruir essa ideia de que o trabalho é consequência de pecado. Nós vamos observar que isso não é verdade, que o trabalho ele faz parte do desenvolvimento do homem, ou seja, quando Deus cria o homem, estabelece um propósito pelo qual o homem foi criado. Deus coloca o trabalho, e nós vamos observar lá em Gênesis 1:28 que o trabalho está debaixo de uma declaração de bênção, e que o homem não pode ser escravo do trabalho. Ele precisa... O ciclo de trabalho precisa de tempos em tempos ser interrompido por um período de descanso. Então esse é o princípio que nós devemos observar. Entrando no tema
da nossa revista, no assunto da nossa revista, nós vamos observar que o primeiro tópico, ele vai nos mostrar que Deus trabalha. Deus trabalha na criação do universo, então nós vamos observar isso. Tem até um texto lá de Neemias, capítulo 9, versículo 6, que diz o seguinte: só tu és o Senhor, fizestes o céu e os mais altos céus, e tudo que neles há, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que neles existe. Tu destes vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. Essa versão é a NVI, e vai nos mostrar o trabalhar de Deus na criação do universo. Lá em Gênesis está muito claro que Deus trabalhou 6 dias para compor todas as coisas como nós temos hoje. Ainda Êxodo capítulo 20 e o versículo 11, nós temos o seguinte: pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Então nós temos aqui, ratificando o que eu disse, sobre esse ciclo de trabalho. Então Deus trabalhou 6 dias e no 7º dia descansou, e depois até instituiu isso como lei para o povo de Israel, para que no 7º dia não só descansasse, mas separasse o 7º dia para adorar o Senhor, para servir a Deus. Então, nós vamos observar que Deus trabalhando, né? Então, se o pecado, ou melhor, se o trabalho fosse consequência do pecado, então Deus estaria pecando. Então, é importante a gente pensar, entender isso, que o trabalho é bênção. Nós vamos ver Deus trabalhando também na criação do homem. A nossa revista nos traz o seguinte: as Escrituras dizem que Deus Pai formou o homem do pó da terra. Até uma crença judaica de que ao formar o homem, Deus coloca suas mãos no barro, e ele com as suas mãos ele vai modelando o barro até formar o homem. Mas ainda que Deus tenha criado o homem, ainda que fosse pelo poder da palavra, Deus estava trabalhando. Então Deus trabalha na criação do universo, Deus trabalha na criação do homem. Nós vamos observar também Jesus, quando ele é questionado acerca dos milagres que ele fazia no sábado. Então ele vai responder esse questionamento dizendo que o Pai ainda trabalhava. João capítulo 5, versículo 17, ele diz o seguinte: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então, reforçando essa questão de que o trabalho ele está debaixo de uma declaração de bênção, e nós vamos ver em toda a Bíblia Deus trabalhando na criação do universo, na criação do homem, e o nosso Senhor Jesus também, enquanto exerceu o seu ministério, ele trabalhou muito, e quando ele é questionado sobre essa questão, ele vai ratificar que Deus ainda trabalha, e é por isso que ele trabalha. O segundo tópico da nossa lição, ele vai falar sobre a Bíblia e a mordomia do trabalho. Lembrando que mordomia fala sobre a boa administração. Então, quando nós pensamos em mordomia do trabalho, nós estamos pensando na boa administração do trabalho. Então, eu não posso trabalhar demais, de modo que eu me torne escravo dele, e não posso trabalhar de menos, de modo que eu me torne uma pessoa ociosa e preguiçosa. Então, a mordomia do trabalho, ela vai chamar a nossa atenção para que nós exercemos essa ferramenta para que sejam bênção para nossas vidas, para os nossos familiares, para a sociedade, para a nação, e isso venha resultar na bênção de Deus sobre a nossa vida. Então, o segundo tópico vai falar sobre essa questão, a Bíblia e a mordomia do trabalho. Então, nós temos aqui 3 subtópicos nesse segundo capítulo, segundo tópico. O primeiro vai falar sobre o homem foi criado para o trabalho, ou seja, o trabalho é parte do projeto de Deus para o homem. Então, nós já falamos aqui que o trabalho ele faz parte, né, desse projeto de Deus para o homem. O segundo subtópico vai falar sobre o trabalho antes da queda. Nós já falamos aqui também, já ficou claro
que o trabalho já existia antes da queda. A lição traz o seguinte para nós: as duas primeiras atividades laboriais do homem foram lavrar e guardar. Então, quando nós pensamos em lavrar, algumas versões vai trazer cultivar. Quem já teve contato à roça, já é oriundo da zona rural, sabe muito bem, conhece muito bem esse termo cultivar. Então, o que é o cultivar? Pensando lá no trabalho da roça, cultivar é aquele trabalho que o agricultor faz preparando a terra para a plantação. Então, ele desmata, ele revira a terra, ele ara a terra, ele prepara a terra e planta. Então, isso é chamado de cultivo. Quando a plantação nasce, ele vai limpar, vai permitir que nenhuma erva daninha venha sufocar essa plantação. Então, quando ele faz isso, ele está cultivando. Então, eu costumo dizer que o cultivo trata-se de um trabalho interno. E o guardar? O que é o guardar? Então, vamos imaginar essa plantação que foi preparada, foi plantada, e para que não venha sofra nenhum dano externo, então é feito ali uma cerca, um muro, para guardar aquela plantação. Então, o que é cultivar? Cultivar trata-se de cuidados internos, e guardar trata-se de cuidados externos. Trazendo isso para a família, quando Deus forma o jardim e coloca ali a família, então o cultivar era os cuidados internos que o homem tinha que ter com o jardim que a família estava estabelecida. E guardar era justamente esse cuidado com os perigos externos. Eu costumo dizer que o fato da serpente ter acessado o jardim significa que alguém falhou nesse trabalho, nesse cuidado. Então, Deus fez o homem, estabeleceu o trabalho como uma responsabilidade, e qual seria aqui a responsabilidade mínima do trabalho? Cultivar e guardar a sua família. A maior responsabilidade do trabalho, ou o maior objetivo do trabalho, é justamente esse: cultivar a família, cuidar da família e proteger a família, para que o projeto de Deus, através da família, seja desenvolvido. O terceiro subtópico do primeiro capítulo da nossa lição vai dizer o seguinte, o trabalho depois da queda, ou seja, o que ocorreu ao trabalho depois da queda. Praticamente duas coisas básicas que ocorreu ao trabalho depois da queda. A primeira foi que o trabalho se tornou pesado. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 19, diz assim: com o suor do teu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó. Mas antes ainda, o versículo 17 diz o seguinte: e ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por tua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Então observe que por causa do pecado, a terra se tornou maldita. Se a gente pegar Gênesis capítulo 1, versículo 29, nós vamos observar Deus dizendo ao homem: disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem de toda a terra e produzem semente, e todas as aves que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, e todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu, e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Então observe que antes do pecado, o homem não precisava trabalhar para produzir alimento. O trabalho dele era colher esse alimento que a própria natureza, que a própria terra dava voluntariamente a esse homem. Então, qual era o trabalho dele? Colher e escolher o cardápio do dia. E os animais também, observamos que a terra, ela produzia naturalmente alimento tanto para os homens, que eram frutos e grãos, e para os animais as ervas, que era o alimento dos animais. Com o pecado,
o texto que nós lemos lá em Gênesis 3, a partir do versículo 17, então nós vamos observar que por causa do pecado, a ordem natural da terra, ou a natureza foi invertida, né? Nós vamos observar aqui, o autor ele coloca que houve uma alteração no ecossistema. Então a terra que produzia alimento, tanto para o homem quanto para os animais naturalmente, por causa do pecado, agora ela vai produzir naturalmente espinhos e cardos. Então o homem que precisava trabalhar apenas para colher e escolher o cardápio do dia, agora ele precisa trabalhar para fazer a terra produzir. Só que, veja só, enquanto ele tem que trabalhar para a terra produzir, porque agora ela não produz mais naturalmente, ele também tem que lutar contra a ordem natural do ecossistema, que é produzir espinhos e cardos. Então ele precisa tirar os espinhos e cardos, plantar a semente, cultivar, esperar a terra produzir para ele poder se alimentar. Então isso vai acarretar ao homem, ou melhor, ao trabalho do homem, um peso, uma carga. É por isso que o versículo 19 vai dizer que ele vai se alimentar do suor do seu rosto, e ele vai ter que fazer isso agora até a sua morte. Então, observe que agora o homem vai ter que suar para sobreviver. Ou seja, ele vai ter que trabalhar pesado, ele vai ter que trabalhar muito. E com isso o trabalho vai trazer muita fadiga a ele. E com isso nós vamos observar também que muitos efeitos colaterais na saúde, na família, na sociedade vai ocorrer, seja pelo excesso ou seja pela falta de trabalho. Então, quando a lição traz para nós esse tema, chamando a nossa atenção para a mordomia do trabalho, é para que a gente possa estabelecer um equilíbrio, para que o propósito de Deus para o qual nós somos criados seja cumprido em nós através do trabalho. Outro ponto importante que a revista nos traz aqui, diz o seguinte: o trabalho tornou-se desgastante. Né? E aí o versículo 19 do capítulo 3 vai mostrar isso, né? Que os efeitos colaterais que o trabalho agora vai acarretar sobre o homem por causa do pecado. Né? Mas isso não torna o trabalho um pecado. Né? O trabalho continua sendo bênção de Deus. Agora o pecado vai trazer sobre o trabalho alguns efeitos colaterais que, se a gente não estiver consciente através da palavra, pode até nos sucumbir. A gente tem visto muitas pessoas que acabam morrendo precocemente porque só trabalha e não se preocupa com a saúde e acaba contraindo doenças que vai ceifar a sua vida. Indo aqui para o final, já no terceiro tópico, nós temos o seguinte: princípios cristãos para o trabalho. Aí nós temos o primeiro subtópico desse capítulo 3, o seguinte: o homem deve trabalhar com o suor do seu rosto. Então, reforçando aqui o que disse anteriormente, antes o trabalho que o homem tinha para sobreviver era colher os frutos que a natureza lhe presenteava. Agora veja que ele tem que lutar contra as ervas daninhas que a terra produz naturalmente. Então você vai observar, quem tem contato aí com a zona rural, com a lavoura, difícil não, né? Você não vai ver, por exemplo, milho, trigo, cevada nascendo sozinho. Para nascer, alguém tem que plantar. Agora, as ervas daninhas, os matos, os carrapichos, você não precisa plantar, ele nasce sozinho. Então esses são uma dos princípios, né, dos espinhos e cardos que a terra produz. Então o homem precisa lutar contra isso. Então ele vai suar, ele vai sofrer para que ele possa plantar alguma coisa, e mesmo assim, às vezes, dependendo da terra, ela não vai produzir como ele gostaria que produzisse. Então, o trabalho sugando o suor, sugando a vida do homem. Outro ponto que a revista nos traz aqui é sobre a questão de horários. O trabalho deve ser dioturno, ou seja, ele pode ser à noite e pode ser de dia. Nós sabemos
que muitas empresas trabalham com turnos. Então tem pessoas que trabalham de dia, tem pessoas que trabalham à noite. Então esse não é o problema. O problema é o que eu já falamos aqui anteriormente, é quando você não tem um ciclo, quando esse ciclo não é interrompido por um período de descanso. E um outro cuidado que a gente tem que pensar também, tem pessoas que trabalham em turnos 12/36, trabalham um dia, descansa outro, e aí por trabalhar um dia, descansar o outro, tem pessoas que até por até necessidade, complementação de renda, ele vai arrumar uma outra atividade nos períodos de folga. Então ele acaba trabalhando dia e noite, ou todos os dias, e não tendo folga. Eu não estou dizendo que você não deva fazer isso, porque cada um sabe das suas necessidades. Mas tome cuidado para que você não viva uma vida só para trabalhar e daqui a pouco você vai comprometer a sua saúde e às vezes o que você conseguiu trabalhando não será suficiente para restabelecer a sua saúde. Às vezes você vai perder o desenvolvimento da sua família, você não vai ver os seus filhos crescendo. E aí, quando você perceber, os filhos já cresceram, já saíram de casa e você está sem saúde e às vezes até acumulou algum patrimônio e isso não vai recuperar aquilo que você perdeu. Então, mais uma vez, o trabalho ele tem que ser equilibrado para que ele seja um princípio de bênção na nossa vida. Outro ponto que a lição chama a nossa atenção é para não sermos pesados a ninguém. O próprio texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, que é o da nossa verdade prática, diz o seguinte, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isso, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. O apóstolo Paulo aqui parece até um pouco radical com essa questão. É que naquela época havia essa demanda de pessoas que não estavam trabalhando e querendo viver às custas da igreja, né? Então ele vai ser um pouco radical nessa questão e ele vai dizer, né, quem não trabalha, quem não quer trabalhar, uma coisa é quem não trabalha porque não consegue emprego no mercado de trabalho. Então essas pessoas, elas precisam ser acolhidas e ser ajudadas pela igreja e não podem ser julgadas por isso, né? Aqui o apóstolo Paulo está falando daquelas pessoas que fazia do ócio uma opção. Então eles tinham oportunidade de trabalho, mas não queria trabalhar, queria viver às custas da igreja. Então Paulo vai dizer para esses que, sendo assim, eles não deveriam comer. Outra coisa importante também, que a lição chama a nossa atenção, é para a relação entre empregados e empregadores. Então, nós vamos observar lá em Efésios, capítulo 6, ou melhor, capítulo 5, versículo 6, o apóstolo Paulo ele vai trazer conselhos bem práticos sobre essa questão, sobre essa relação, né? O empregado, ele não deve, até uma questão ética, bíblica, o empregado ele não deve se aproveitar da empresa, do patrão. Então nós temos muitos problemas às vezes com pessoas que trabalham de empregado. Ele tem uma carga horária em que ele entra às 8 horas e sai às 5. Então 8 horas ele bate o ponto, aí ele vai se preparar para trabalhar. 5 horas é o horário que ele bate o ponto para sair. 4h30 ele já para de produzir, já para de trabalhar. E claro que eu estou falando aqui hipoteticamente, né? Só um exemplo. Então ele começa a parar de produzir 4 horas, 4h30, porque 16h55, 58 ele já está lá prontinho com a mochila, só esperando dar o horário para ele bater o ponto e ir embora. Sendo que a carga horária dele é das 8 às 5. Então, qual é o ideal? Eu não estou dizendo o que você tem que fazer, mas estou aqui chamando a uma reflexão. Então, se a carga horária é das 8 às 5, então esteja pronto para trabalhar 8 horas. Se você precisar chegar antes para se trocar, para tomar café, chegue antes, 8 horas, esteja pronto, comece a produzir. Se o seu horário de sair
é 5 horas, o horário de você parar é 5 horas, pare 5 horas, e não antes. Então, nós como empregados não podemos se aproveitar da empresa. Por sua vez, os empregadores, né, os patrões, os empresários, ele não pode também explorar o seu funcionário. Ele tem que dar a ele aquilo que é justo. Eu gosto de pensar sobre Abraão, lá no capítulo 13 de Gênesis, quando ele se desvencilha, ou quando ele se separa de Ló, né, ele dá opção para Ló escolher o seu destino. E ele diz para Ló, olha, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para o sul, eu vou para o norte. E é interessante quando você lê esse texto, né, se você quiser anotar aí, depois dê uma olhada nesse texto, a partir acho que do versículo 13, do capítulo 13, você vai ver que Abraão não despede Ló vazio. Por quê? Porque Abraão entende que ele é abençoador. Ele entende que a bênção de Deus estava sobre a vida dele. Então, ele poderia ter chamado Ló e dizer, olha, é o seguinte, os seus pastores estão criando problema com os meus pastores, eu vou despedir você por justa causa. Ou, no mínimo, olha, tudo que você tem hoje, você tem por causa de mim. Então, eu não vou deixar você sair com tudo. Mas Abraão, ele libera Ló. Então eu costumo dizer que Abraão não despediu Ló vazio. Eu não estou dizendo a quem é empregador, quem é patrão, que nunca deva despedir um funcionário por justa causa, né? Mas entender que ele é um abençoador e que se ele pode, ele nunca deva despedir um funcionário vazio ou explorar esse funcionário, tirando dele além daquilo que ele deve que ele deve tirar. Então deve haver, a Bíblia ela vai nos orientar para este equilíbrio. Então, se eu sou empregado, eu não posso fazer corpo mole, me aproveitar da empresa, e se eu sou patrão, eu não devo explorar esse empregado. E você que é empregador cristão, tenha isso na sua mente. Deus te deu o dom do empreendedorismo. Então, use esse dom para ser um abençoador de indivíduos, um abençoador de famílias. E já estamos aqui chegando no final, né, da nossa lição, e eu gostaria de terminar reforçando alguns princípios que já foram mencionados aqui e outros que ainda não foram. Então, como é que nós podemos pensar no trabalho como promoção de bênção, ou como fonte de bênção? Quando nós olhamos para a Bíblia, principalmente Provérbios, nós vamos ver muitos conselhos acerca do trabalho. Então eu separei aqui 5 princípios do trabalho. Alguns já foram mencionados, é só uma questão de reforço, e outros não. Primeiro, o trabalho, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 9 e o versículo 15, que já foi falado anteriormente, nós vamos observar que o trabalho ele promove responsabilidade. Quando Deus põe o homem lá no jardim e diz, olha, você vai cultivar e guardar, Deus estava responsabilizando o homem por aquele trabalho. Então, o trabalho ele disciplina o homem a ter responsabilidade. Dificilmente você vai ver alguém que trabalha, alguém que trabalha sendo irresponsável. Por quê? Porque ele aprendeu a disciplina da responsabilidade através do trabalho. Outro princípio importante, Gênesis 3:19 vai deixar muito claro, né, que o homem ele ia trabalhar para poder sobreviver. Então o trabalho ele garante a sobrevivência. Então quem trabalha dificilmente vai morrer de fome. Ele pode até morrer por outras causas, mas de fome dificilmente você vai ver alguém que não tem problema com o trabalho, que gosta de trabalhar, dificilmente você vai ver ele passando necessidades e também a sua família. Terceiro princípio importante, o trabalho promove dignidade. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18 diz o seguinte, porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Nós podemos aqui traduzir obreiro por trabalhador, né?
Então, digno é o trabalhador do seu salário, ou seja, o trabalho dignifica o trabalhador. Não tem coisa melhor do que ao final de uma jornada ou de um mês, você ser galardoado por aquilo que você mesmo produziu. 4. O trabalho protege do ócio e da preguiça. Provérbios capítulo 33, versículo 34, diz o seguinte: um pouco a dormir, um pouco a cochilar, outro pouco deitado de mãos cruzadas para dormir. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um vagabundo e a tua necessidade como um homem armado. Ou seja, quando eu não trabalho, quando eu, no caso aqui, não trabalho porque por opção, a pobreza ela será tão dominadora na minha vida que a Bíblia compara a um homem armado. Ou seja, eu me torno totalmente refém da pobreza. Então, quando eu trabalho, eu estou protegido do ócio e da preguiça e, consequentemente, dificilmente eu vou empobrecer, né? E, finalmente, o trabalho protege da pobreza e promove riqueza. Provérbios capítulo 20, versículo 13, nós temos o seguinte: não ames o sono, para que não empobreças. Aqui o sono não é o sono reparador, o sono restaurador. É aquela pessoa que dormiu à noite e no dia seguinte, ao invés de procurar algo para fazer, ao invés de procurar emprego, ele vai dormir, né? Então a essa pessoa, o sono vai trazer pobreza para ele. Abre os teus olhos e te fartarás de pão. Abrir os olhos aqui não é ficar em casa acordado jogando videogame ou assistindo televisão ou deitado numa rede tomando água. Abrir os olhos, ou seja, estar ocupado trabalhando. Então, quando nós fazemos isso, o trabalho ele se torna uma fonte de bênção para a nossa vida. Então, meus irmãos, por hoje, a reflexão que a lição nos traz, a lição 9 da nossa revista, que é a mordomia do trabalho, para que a gente reflita sobre isso, né? Que o trabalho ele deve ser o trabalho, quando ele é equilibrado, ele vai trazer para nós justamente a bênção de Deus. Então o trabalho ele deve ser visto como uma fonte de bênção para a nossa vida. Mas para que ele seja fonte de bênção, deve haver o equilíbrio, né? Eu não posso ser escravo do trabalho, mas eu também não posso deixar de trabalhar. Então, que Deus possa lhe ajudar através dessa lição, que o Espírito de Deus possa fazer você, te dar inspiração, para que quando você estiver lá diante dos seus alunos, ministrando essa lição, eles possam absorver o melhor da palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, fique na paz, Deus abençoe. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical.